olhava assim, nossa, capaz que vai conseguir dirigir um carro tão grande, né? Porque era um trabalho assim, meio que era só de homens. Mas eu, não, vou fazer. Como eu nunca me vi sendo só uma dona de casa, daí para complementar a renda, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, né? A Pá faz sua própria canção. Toda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pra Toda Leste. Eu sou a Kelly. E antes de apresentar a minha convidada de hoje, deixa eu fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos loiro escuro, meus olhos são verdes. Tô com uma roupa toda preta, camisa preta, calça preta, sentada em uma poltrona clara também. E ao meu fundo tem uma cortina preta. Quero agradecer também antes o nosso patrocinador oficial aqui do Pra Toda Leste, a Melanina Store, que proporciona esse podcast, essa gravação. Então, muito obrigada, Melanina. A Melanina é uma loja especializada em produtos profissionais para você que trabalha com extensão de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação. Tá subindo o QR Code aqui na tela. Aponta a câmera do teu celular, cai direto no site da Melanina. Tem produtos que estão com até 30% em desconto, tá? E se você não quiser comprar o da promoção, usa o cupom PATODALESTE e você ganha 10% em desconto. Também quero agradecer a Una Produções que está proporcionando a gravação desse podcast também. Nossa convidada hoje é a Rosemary, mais conhecida como Mary. A Mary, que é a tia da Van, a tia Rose, que trabalha com o transporte escolar. Muito obrigada, Rose, por ter aceito o nosso convite aqui. Hoje o nosso papo, gente, vai levar umas 18 horas e eu quero todo mundo aqui. Todo mundo pega na mão e fica aqui até o final, tá? Rose, obrigada por ter aceito esse convite. E é uma honra a gente poder estar dando esse espaço para falar sobre esses assuntos que a gente vai abrir ainda, que são tão necessários também. Eu que agradeço o convite, lisonjeada por estar aqui com vocês. Meu nome é Rosemary, sou a tia da Van. Sou morena, cabelo escuro, castanho claro. E estatura média, estou com uma blusa clara, uma calça estampada. Estou sentada numa poltrona clara e no meu fundo tem um fundo preto. É isso. Rose, pra gente finalizar também, antes da gente começar a primeira pergunta para você, além de você trabalhar com o transporte escolar hoje, né, que é o teu empreender, porque você é autônoma nisso, né? Você também já foi CLT. A Rose, para vocês que estão acompanhando a gente, ela é mãe do Alisson, o vereador aqui de Joinville, e a gente vai trazer muitos assuntos também relacionados a pessoas com deficiência, a ser mãe de uma pessoa com PCD também, tudo o que vocês enfrentaram lá, desde o diagnóstico até os dias de hoje, né? Mas pra gente iniciar, eu acho que eu preciso te perguntar, porque você começou a trabalhar com o transporte escolar lá em 97, né? Em 1997, e isso fazem 27 anos atrás. Então faz tempo pra caramba que você vive isso. E ainda acaba sendo um ambiente que predomina mais homens trabalhar. Hoje tá menos. Mas como que era lá atrás? Como é que foi você, mulher, ser inserida nesse meio onde era predominantemente masculino? Foi uma ideia que eu tive na época, e sempre que eu levava o Alisson pro jardim, eu aguardando lá pra escolinha abrir, né? Chegava um tio de Kombi, levando várias crianças pra escolinha. E eu já tinha um compadre que trabalhava com isso também. E eu olhava aquele trabalho ali, eu sempre falava assim, isso aí acho que pensava, né? Era uma coisa que eu ia gostar de fazer, porque eu gosto muito de criança. Gostava de dirigir também, né? E vi naquilo ali uma oportunidade de poder trabalhar e ao mesmo tempo cuidar da casa, dos filhos. E tinham bem poucas mulheres, realmente acho que além de mim tinham mais 2 ou 3, não sei exatamente. E
Era bem estranho, assim, quando as pessoas viam, né? Uma mulher, eu tinha 27 anos na época, dirigindo uma Kombi, depois passou para uma van no final do ano e tal. Olhava assim, nossa, capaz que vai conseguir dirigir um carro tão grande, né? Porque era um trabalho, assim, meio que era só de homens. Sim. Mas eu, não, vou fazer. Na época até meu sogro começou, meu marido ficou meio assim, tá, não tem tanta experiência. Meu sogro tinha acabado de se aposentar. Aí meu sogro começou comigo. Só que daí ele não teve muita paciência com isso e daí eu toquei sozinha. Fiquei Tá até sozinha hoje. e estou até hoje. Tempo pra caramba já, né? Muito tempo. E não sei quando vou parar. E até ia te perguntar, porque tu trabalhou no CLT antes disso, né? Isso. Tu parou de... Tu saiu do CLT por causa da vinda do Alisson e de todo o diagnóstico dele e da correria que ia ter por causa do diagnóstico dele? Isso. Eu trabalhei 4 anos e meio na Embraco. Trabalhava na produção lá. E daí, com a vinda dele, a descoberta do diagnóstico, como um acordo com o meu marido, né, o Júlio, nós resolvemos que eu ficaria em casa cuidando dele. Mas, como eu nunca me vi sendo só uma dona de casa, daí para complementar a renda, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, né, manuais, a princípio. Eu cheguei a ser costureira, fiz cursinho de costura, de corte e costura, fiz cursinho de manicure, fiz curso de bolo e salgado para vender para fora, para sempre ter uma graninha extra, não depender única e exclusivamente do trabalho do Júlio, né. Até que surgiu a oportunidade do meu compadre, que já trabalhava com isso, queria vender. Aí, na época, eu comprei dele, né? A gente fala a carta de clientes, né? Na época foi a carta de clientes, mais a Kombi, que na época era Kombi, não era van ainda. 97, né? E comecei, e graças a Deus estou aí até hoje. Passei por vários processos. Na época nem era legalizado o transporte escolar em Joinville ainda. Naquele ano, final de 97, que a prefeitura veio, chamou a todos que já trabalhavam e autorizou uma quantidade de vagas. Aí cada um que já estava recebeu um número aleatório, ninguém escolheu o número. Hoje o meu número é 038, se me verem por aí. Sou eu? Sou eu. E estou até hoje com o mesmo número, mas já vários veículos desde lá, mudanças, né? Várias mudanças. Fui acompanhando tudo que foi exigido, né, para fazer transporte escolar desde então, né? Todo o processo. Na época era só um alvará, depois a prefeitura exigiu curso, exigiu câmeras no veículo. Legal, para maior segurança também, né? Vistorias, né? Nós passamos por 2 vistorias anuais. Temos que pagar um valor dessa vistoria. Sim. Postos. Tudo para ficar regularizado mesmo, para poder também levar as crianças com segurança, Com segurança, né? exatamente. E falando até de segurança, Rose, até no off a gente estava dizendo, né? Realmente a gente não vê muitos motoristas, muitas mulheres motoristas, né? De transportes escolares. Agora é mais comum, mas ainda assim a maior porcentagem é masculina. Mas pra ti, que hoje trabalha com o transporte há muito tempo já, há mais de décadas que já passaram e foram atualizando e tudo mais, você percebe que as pessoas, elas tendem a confiar mais quando é uma motorista mulher para cuidar do filho dela, de levar até a escola? Percebe que existe essa confiança nos clientes que você também deve manter fixo de
tempo, vai passando e tem outro filho e é tu de volta que tá buscando naquela família, justamente por você ter esse lado mais materno, esse lado mais cuidadoso, que a mulher tende a ter. Não, com certeza. Quando eu recebo ligações, né, dos pais, hoje já nem é mais tanta ligação, é mais por WhatsApp, né? Uma das primeiras perguntas que eles me fazem é se sou eu mesma que dirijo. E quando eu falo que sim, eles ficam bem mais tranquilos, né? Porque vão colocar os filhos na mão de uma mulher que já tem bastante experiência, né? E é mãe também, né? Porque a mãe, ela tem aquele instinto materno, né? Quando a criança chega na van, pela carinha dela, a gente já sabe se ela não tá bem, ela tá doentinha, né? Porque quem cuidou de um filho sabe exatamente todo esse processo, né? Então, eu posso dizer assim que não só eu, mas as outras tias de van que tem em Joinville, raramente uma não tem cliente. Sim. E alguns tios ficam reclamando, pô, como é que vocês sempre têm tanto cliente e eu nunca consigo encher minha van e tal. Claro, não são todos, né? Um caso ou outro, assim. Então, a gente percebe que é por isso mesmo, que os pais confiam mais nas mulheres, né? Dá mais segurança. E como você falou, eu já tenho alguns casos que eu tô levando a filha e o filho de crianças que eu levava na época, que hoje já são mães, são adultas, né? E que essa semana ainda fui fazer um contrato com uma menina que eu nem lembrava mais dela, e ela disse que eu transportei ela. Incrível. E o menino hoje tem, acho que 9, 10 anos, e vai começar a ir comigo esse ano, que eu levei a mãe dele. Já tem uns 4 anos que eu levo uma outra menina também, que eu também levei a mãe dela. Então, assim, vários casos. São gerações, na verdade, né? E assim, um pai vai indicando para outro. Normalmente, quando um da família vai com aquela van, quase todos vão, desde que estudem, né, na mesma escola, né, mesmo bairro e tal. E se não vão com a gente, mas pede pra gente indicar alguém, né? Então, que importante, né, também, além do tempo de casa que tu tem, da experiência, esse tato e com certeza gera mais credibilidade na hora de você levar as crianças. E também fizemos uma pergunta no off que realmente eu também faria pra alguém que buscasse a minha filha pra levar pra escola. Se eu confio tanto em você, Rose, e se você ficar doente, quem que vai te substituir? Já teve algum momento que você precisou pensar nisso ou precisou buscar alguma alternativa pra resolver, assim, para teus clientes não ficarem na mão? Tiveram 2 momentos muito separados, assim. Um até eu nem comentei contigo, que eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, mas como foi algo planejado, deu tempo de eu contratar um motorista na época. E o motorista, eu treinei ele, porque tem que ter um processo de treinamento, porque tem que saber onde as crianças moram, tem que conhecer os pais, as crianças têm que conhecer o motorista, né? E daí ele ficou trabalhando para mim durante 1 mês e meio, mais ou menos. Até eu recuperar da cirurgia do joelho e poder voltar a dirigir novamente, né? Mas sempre que eu podia, eu estava ali junto, né? E em 2017 também eu passei por um câncer de mama. Até bom todas as mulheres que assistirem, né, se aterem bastante aos exames que tem que ser feito, porque eu tinha feito esse exame de mamografia, a ultrassom também 6 meses antes. Caramba. Então tava tudo certo, né? Em outubro de 2016 estava tudo certo. Em abril, em abril eu senti
o bico do seio que tava pra dentro, ele inverteu. Não foi nem um caroço, foi o bico inverteu e não vinha pra fora, assim. Mas sentia dor, sentia alguma... Sim, uma sensibilidade. Sensibilidade forte, assim, que se encostasse eu me retraía, assim, né? Aí voltei ao médico, aí no mesmo dia ele já marcou a biópsia, pro dia seguinte, na verdade, né? Urgência já sabia que alguma coisa estava errada. Exatamente. Marcou a biópsia, daí fiz biópsia, já veio 15 dias depois, veio o diagnóstico. E comecei todo o tratamento, né? Passei primeiro por quimioterapia. Na época fiz 4 quimio vermelha. Fiz 21 branca. Aí depois eu fiz a cirurgia. E após a cirurgia eu fiz a rádio. Eu passei por todo o processo. Fiquei careca. E meses, né? E daí, assim... Também tive que contratar, na época tive que contratar um motorista, porque o meu marido ainda trabalhava como CLT, não podia deixar o trabalho dele, porque também tinha a questão do convênio, né? Sim. Como que eu ia fazer um tratamento, dependendo, né, do Sistema Único de Saúde, seria bem mais demorado, e como nós tínhamos o convênio, eu fui atendida, assim, tudo muito rápido, né? Então... Graças a Deus a cirurgia, o tratamento foi um sucesso. Antes do tratamento eu treinei o motorista e ele ficou comigo até o final do tratamento. Então ele ficou em torno de quase 1 ano comigo. Mas assim, eu só não ia junto quando eu fazia a quimioterapia, no dia da quimio. Os outros dias... Passava aquela bagunça da quimioterapia ali, eu já estava junto lá com as crianças e muitas vezes eu jogava o motorista para trás para cuidar das crianças e eu ia dirigindo, né? Mesmo não podendo, Mesmo não podendo, eu ia dirigindo, porque assim... Nossa, eu amo muito o que eu faço, né? Amo muito o que eu faço. E o motorista também, ele era maravilhoso, né? Mas a van era sua, né? As crianças eram suas, né? Exatamente. Tem toda essa questão, né, Rosi? Então, assim, até hoje foi essas 2 situações. Já tiveram alguns casos que eu fui trabalhar com 39 de febre. Mas fui, porque a gente tem esse compromisso. E muitas crianças, muitos pais, depende... da gente, né? ficam esperando no portão eu pegar a criança para eles saírem para trabalhar. Então, assim, tipo, se eu não fosse buscar, eles também iam perder o emprego deles. Sim. Então, assim, a responsabilidade é muito grande, né? Então... Extremamente. Até essa semana a mãe me perguntou quanto a isso. Aí hoje eu posso dizer assim, não, se eu não for, mas tem meu marido, que como ele tá aposentado, ele pode me substituir, né? É isso, a responsabilidade é muito grande, né? E assim, é tão importante tu ter tocado nesse ponto que você, principalmente do câncer de mama, né? Você não era uma pessoa que não se cuidava, que não fazia os exames. Você tinha feito os exames e tava tudo certo. E é importante saber que o câncer de mama hoje, que graças a Deus ele tá tendo também uma repercussão e uma conscientização muito grande entre as mulheres, mas eles evoluem muito rápido. Muito. Então, meses depois, você já tava com o câncer ali, sendo que meses atrás tava tudo certo. Como é que também foi pensando em ti, mulher, assim? Não sei se tu teve tempo pra parar pra pensar. Porque tu tinha tanta responsabilidade nesse meio tempo, da preocupação de quem que vai ficar com as minhas crianças, quem que vai levar as minhas crianças, tem o meu filho, tem a minha família, e a mulher, ela tem esse peso mesmo, essa responsabilidade nas costas, que às vezes tu tá passando, tá no olho do furacão, ali, diagnosticada com câncer de mama, tendo que iniciar todo o tratamento. Tu conseguiu em algum momento olhar pra ti e falar... cuidar de você mesma, tipo, além de todo o tratamento, assim, olhar pra ti com amorosidade, falar, gente, eu tô passando por isso, como é que eu tô me sentindo? Eu tô assustada, não tô?
Como é que você se sentiu naquele momento? O diagnóstico é Assusta. muito assustador, né? Porque é meio que fosse assim uma previsão de morte, né? Acabou. E agora, né? E agora? Mas, assim, eu sempre fui muito forte em tudo, né? E eu, desde o início, eu falei assim, não, isso aqui não me pertence, não é meu, eu vou expulsar ele de mim. E eu nunca me deixei abater. Graças a Deus eu tive muito apoio da minha família, né? Tanto meus filhos, do meu marido, quanto da parte dos meus irmãos, os sobrinhos, dos meus cunhados e cunhadas, né? E todo mundo sempre deu muito apoio, muita força, Muito importante. parentes, amigos, sempre muita oração. Eu nunca me deixei me abater. Muito pelo contrário. Quando eu fiquei careca, eu usava lenço, fiz peruca, mas não me gostei de peruca. Aí fazia uns lances bem diferentes lá, assim, não vou ficar feia, não. Né? Então, assim, pra sempre manter o astral e dizer, não me pertence, eu vou sair dessa, vou passar por isso, vou fazer o tratamento certinho, tudo que tiver que fazer. E realmente vai dar tudo certo. Deu certo, já tem mais de 7 anos, né? Porque foi E tu em ainda 2017. precisa fazer alguns acompanhamentos, né? Sim, no início é a cada 6 meses, aí depois vai diminuindo a cada 1 ano. Na verdade, agora Anual, no início né? 3 meses, depois 6 meses, depois anual. Né? Agora o médico já me deu alta, não preciso mais tomar nenhum remédio. Só fazer os exames normais anualmente, né? Que todas as mulheres têm que fazer, Precisam né? fazer, é importante isso, né? Tipo, você que acompanha a gente, eu falo isso sim porque a minha mãe é o cão, tá? A minha mãe, ela não faz, ela não quer fazer, ela não quer ir atrás. E é algo assim que ela não faz por medo de descobrir algo. Cara, tem que mandar matar uma pessoa dessa, né? Porque, cara, é muito absurdo, assim, o quanto o diagnóstico, ele visto de forma precoce, Sim, o tratamento, ele acaba ficando mais fácil. Claro que exato. não vai ser fácil. Um tratamento de quimioterapia, né? Eu não tenho poder de fala, não faço ideia como que é um tratamento de quimioterapia, mas eu tive pessoas ao meu redor e eu atendi mulheres por muito tempo que passaram por esses processos de quimioterapia. Então, de conversar, de entender, eu acredito que não deva ser fácil. Mas faça os exames regular. Faça uma vez por ano, vai lá, procura o teu médico. Ai, não tenho convênio. Vai no SUS mesmo, marca. Vai lá. Se tu não tá sentindo nada, não tem nada estranho no teu corpo, mesmo assim, vai lá e faz. Melhor você garantir que tá tudo perfeito com você do que chegar um momento e você precisar com urgência e não ter mais o que fazer, ou ter que ser muito difícil, ou transformar isso no mais difícil ainda, né? E eu acredito, eu vou chamar de Rose ou Mary, tá, gente? Porque ela se identifica pelos dois, porque uma parte conhece ela por Rose, que são os clientes, né? E a família conhece ela por Mary, e aqui ela é nossa Rose e Mary no mesmo tempo. E eu acho que essa força, acho não, tenho com certeza que essa força de vontade, essa dedicação e esse positivismo que você tem, assim, de que, cara, vai dar tudo certo, partiu depois de um diagnóstico que você teve com o teu filho, muito provavelmente, né? Porque o Alisson, pra você que não conhece, a gente vai estar deixando aqui na descrição também o Instagram ali do Alisson, o da Rose também, que eu sei que tu tem o teu Insta lá, pro pessoal te conhecer. O Alisson é um vereador aqui de Joinville, foi o vereador mais votado na última eleição. Quantos votos, Roger? Não lembro agora, mas a gente vai estar deixando ali. Eu cheguei a falar no episódio dele, mas também vamos deixar o link do episódio que o Alisson participou com a gente. O Alisson, ele é uma pessoa com deficiência, enfrentou barreiras e não foi sozinho, foi com essa mulher aqui. Então, como é que foi pra vocês receberem o diagnóstico do primeiro filho de vocês lá há 37 anos atrás, sim? Num ano que não tinha conhecimento, não tinha
outros diagnósticos falados sobre isso também? Muito difícil. Muito difícil para um casal novo. Tinha 19 anos. O diagnóstico veio assim com uma sentença de morte. Veio assim, teu filho, no máximo 2 anos e meio, 3 anos, ele vai morrer. Então, assim, caiu o mundo em cima de nós, né? Aquele menino lindo, loiro, de olhos azuis. O diagnóstico veio depois que ele já tinha nascido, não? Sim, depois que eu Na nasci. gestação não tem como saber, não tem como diagnosticar até hoje essa... Hoje eu não sei, de repente, fazendo um exame no cordão umbilical, acredito que Mas é um sim. exame mais específico também, né? Eu acredito que só faz realmente quem já tem algum caso na família. Aí é bem complicado também, porque de repente tem que tomar uma decisão que Sim. também não é muito fácil, né? Mas foi diagnosticado como uma doença genética, mas até então Vocês conhecem? não temos nenhum caso na família, mas também como é uma doença que pode se manifestar em qualquer idade, a resposta dos médicos na época é que alguém na família poderia ter tido e ter morrido sem ter Saber que descoberto. tinha. Então tá, né? A gente acredita, né? Porque é o que os médicos falaram na época. A única coisa que a gente tem, né, de conhecimento. Qual que é o nome da... É a famosa AME, né? Que é a atrofia muscular espinhal. E pode se apresentar em qualquer idade. Pode se manifestar em qualquer idade. E o que que vocês foram atrás pra... Ou era um acompanhamento normal de pediatra que vocês estavam fazendo? Ele foi uma criança normal até 1 ano, até que ele não andou. E as pernas dele nunca foram muito firmes, né? Mas ele gatinhou normal, ele se levantou normal. Quando a criança gatinha, depois começa a se agarrar nas coisas e se levantar. Aí andava segurando, assim, né? É tudo normal. Mas andar mesmo ele não andou. Aí, com acompanhamento do pediatra, mandou fazer físio. É só uma fraqueza, tal, faz físio que logo ele começa a caminhar. Fizemos várias sessões de físio na época, mas mesmo assim nada. Aí resolvemos trocar de médico. Trocamos de médico, fomos indicados aí no Dr. Paulo Furlaneto, que ele é um pediatra maravilhoso, que ele foi médico, acho que de todas as crianças da família, hoje até dos sobrinhos. Sobrinhos netos, no caso, né? E ele falou assim, não, com essa idade, essa criança já tinha que estar andando há tempo, já isso acho que já era 1 ano e 3 meses. Aí, ele mesmo do consultório dele marcou uma consulta para nós em Curitiba, com um médico lá, Dr. Antoniuk, se eu não me engano. Era especialista? Lá do Hospital de Clínicas, que era um neuro, né? Aí fomos. Temos um casal abençoado em Curitiba, o Arne e a Marlene. Eles não são nossos parentes, mas é como se fosse, porque... É mais do que parente. Ele é irmão de uma tia do meu marido, né? Então... Fizeram hoje é como se fossem nossos pais. Eles nos acolheram na casa deles. E aí a gente foi fazer os exames. Ficamos... O Alisson na época ficou no hospital, lá no Hospital de Clínicas. E aí fez a biópsia lá na época e veio o diagnóstico, né? E foi o que nos falaram, que ele ia ter no máximo 2 anos e meio, 3 anos de vida. Como é que lida com isso? Como é que lida com essa informação? Porque, claro, hoje muitas famílias não tiveram talvez o acesso à informação, o acesso a buscar médicos e tudo mais, e acaba que a criança realmente entra nessa estimativa que eles falam, né? Não vive mais do que o tempo estimado. E até é importante falar sobre os níveis, né?
da Sim. AME, né? O do Alisson é o tipo 2. É 2, 3. É severo. Não, o tipo 1 é severo. Eu Hum, acho. Se eu não me engano, o tipo 1 é severo. Até tem um aham. caso, menino Jonathan, que Que teve faleceu, aqui, aham. né? Todo mundo chegou a conhecer, que teve uma Sim. campanha grande pra ele e tal. Então é a mesma doença, só que o do Jonathan Era o mais grave. mais grave, tanto é que o acamado, Só com e é com respirador. tráqueo, o Alisson já não, ele teve que fazer uma tráqueo, mas ele já era adolescente, mas por causa de uma pneumonia que ele teve, né, não foi por causa da doença em si, mas por Sim. causa de uma pneumonia que ele Agravou teve, daí. que agravou, né. Foi bem complicado, bem complicado. Porque, como tu disse, acaba sendo uma sentença de morte, porque tu recebeu uma data ali, né? Tipo, ele tinha 1 aninho e pouco, e você ouviu do médico que a estimativa era 2 anos de idade. Aí você já começa a fazer as contas, tipo, meu Deus, eu tenho só mais alguns meses com meu filho. Isso. Deve ser muito desesperador. Aí, em contato com meus tios de São Paulo, eles conseguiram agendar uma consulta para nós, o Alisson, né? Lá em São Paulo, na USP. E fomos, nos atenderam maravilhosamente bem, tudo. Mas, assim, eles não nos falaram isso. A gente percebeu que, tipo, Não tem o que não fazer. tem o que fazer. Volta daqui a 2 anos. Mas Já tinha passado da estimativa. aquela coisa assim, não vão voltar, né? Então, assim, cada vez que a gente voltava, meio que era uma surpresa para os médicos. Aí até que chegou um momento, não sei especificar com que idade ele tinha, que eles resolveram mudar o diagnóstico de 2, colocaram para 3, porque não era normal um diagnóstico com 2 passar por tanto porque tempo. assim, raros os casos que passaram de 3, 4, 5 anos. Hoje o Alisson já vai fazer 37 anos em maio, e tá aí. Passou por todas as fases de uma criança normal, foi pro jardim. No jardim não foi muito fácil também. Adaptação e inclusão, né? É importante a gente falar sobre Exatamente. isso. Até quando eu fui fazer a matrícula, não na matrícula, a matrícula eles até aceitaram, mas quando ele começou a ir pro jardim, Mas existiu, assim, Mary, desculpa te interromper, existiu esse questionamento, assim, na matrícula? Ou essa preocupação de você mesmo falar, tipo assim, o meu filho tem AME, e quero fazer matrícula, e a pessoa, tipo... houve um pouco, assim, de estranhamento, mas, tipo, como que ele vai vir, né? Daí, nós vamos ter que conversar, tal. Pois é, mãe, mas será que, como ele tem deficiência, não seria melhor levar ele pra PAI? Aí eu falei assim, não, ele não vai pra PAI, porque ele não tem deficiência intelectual. Sim. E até onde eu sei, a PAI é mais para crianças com deficiência intelectual, com síndrome de Down, esse tipo de deficiência, né? E ele é muito inteligente, vocês vão ver que ele é muito inteligente. E mas vamos ver, porque vai ser difícil a locomoção dele aqui e tal. Não, ele tem uma motoquinha. Ele se vira. Eu vou trazer a motoquinha e ele vai andar de motoquinha, porque na época ele andava de motoquinha. Aquela de pedalar mesmo? Motoquinha ele mesmo. Ele conseguia pedalar tranquilamente. Exato. Então, na escolinha, a circulação dele era com a motoquinha. Depois ele foi pra escola mesmo, né? Pro município mesmo. Pro município, primeiro aninho. Aí, daí já era um triciclo, uma bicicletinha triciclo. Maiorzinha, né? Que foi pro tamanho dele. Mas assim, como a doença ela vai avançando, né? Vai perdendo a força muscular. Chegou um momento que daí a gente teve que optar em colocá-lo na cadeira de rodas.
Mas assim, sempre foi aquele obstáculo. Nossa, e agora, né? Como que vai ser? Sempre cada evolução na escola, passava do jardim pro fundamental, tinha todo esse mesmo processo ainda? Ou tinha? Sempre teve, sempre teve. A escola, na verdade, eu vou te falar assim, a gente teve que ir tirando as pedras do caminho dele para ele poder passar. Porque nenhuma escola era adaptada, o jardim não era adaptado. Ele ficou 8 anos na escola de ensino fundamental, na mesma escola. Então, assim, quando era o primário era na parte de baixo da escola. Mas o ginásio, que na época era o Segundo Fundamental 2, que eles chamam hoje de 6º ou 9º ano, era no segundo andar. Aí eles sempre questionavam, mas e agora? Como que vai ser para levar o Alisson lá para cima? Tinha uma rampa de acesso, Não com tinha certeza. rampa, não tinha elevador, não tinha nada disso. Aí eu falei assim, nossa, mas é tão simples de resolver. Traz a turma dele para baixo. Ai, mas é que tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Traz a turma dele para baixo. Se vocês não fizerem isso, eu vou ter que procurar os recursos, né? Sim. Aí fizeram isso. Daí ele estudou Mudaram. os 8 anos na mesma escola. Aí no 8º ano, quando ele já estava saindo da escola, é que foi implantado o elevador na escola. Então, assim, ele não conseguiu, mas ele abriu um caminho para as crianças que As hoje futuras que viessem, precisam. né? Tanto é que depois que ele ficou adulto, que ele começou a votar, depois dos 16 anos ali, ele votava nessa escola. Daí ele usou o elevador. Olha que legal. Que ele, por causa dele, foi instalado nessa escola, né? Importante, né? Esse acesso, assim. A gente tá falando da escola, que é algo básico e necessário para uma criança. Isso que a gente nem tocou um assunto em outros, né? Mercado, farmácia, restaurante, calçada, né? Até foi falado brevemente com o próprio Alisson sobre as calçadas de Joinville, né? Uhum. O quanto de calçada que ainda não tem acesso para uma pessoa que usa uma cadeira de roda, uma pessoa que precisa, que tem deficiência visual, não é funcional em muitas Não. situações, né? A maioria ainda não é, né? A maioria ainda não é. Então, cara, o Alisson, ele teve pais absurdos que com certeza tiraram, como tu mesmo disse, essas pedras para que ele pudesse depois passar lá com esse caminho de uma forma mais fácil. Mas quantas outras mães que não têm acesso a essa informação e que às vezes não têm condições de rede de apoio também, que ajuda e tudo mais, e acaba simplesmente aceitando levar para a pai e não desenvolve esse lado intelectual da criança, que ela tem umas possibilidades absurdas. Meu Deus, quem diria? Com certeza que antigamente lá, 30 anos atrás, que o Alisson hoje ia ser vereador. Tu Quem tinha diria? alguma noção na tua vida que o teu filho ia virar vereador? Jamais, jamais. A gente sempre foi vivendo um dia após o outro. Nunca assim com muito planejamento. Vamos enfrentando e vamos fazendo e vamos levar ele aonde ele quiser ir, que a gente conseguir levá-lo. Nunca limitaram ele, Não, né? nunca limitamos. Sempre tratamos ele como uma criança normal e assim, nada de passar a mão na cabeça. Nada de passar a mão na cabeça. Até quando ele já estava na faculdade, que ele recebeu a proposta do primeiro emprego dele, que foi na época na DataSul, que era lá no prédio da Tigre ainda. Sim, A família ficou horrorizada, né? Gente, mas vocês vão mandar o menino trabalhar? Tipo assim, como se a gente estivesse forçando ele a ir trabalhar. Tipo, meu Deus, ele... Mas coitado, não precisa. Ele não tem necessidade de ir trabalhar. Tratando com coitadismo. Exato, mesmo, né? porque, coitado, os avós, né? Os avós, assim, não tem muita noção. Eles achavam que tinha que só ficar dentro de casa. Tinha que poupar ele, né? Exatamente. Porque ele não precisa trabalhar. Vocês têm condições de manter ele sem ele trabalhar, né? Mal sabe que ele queria. Exatamente. E certo era um metido que queria estar lá fazia tempo. Com certeza. Ele sempre quis estar sempre no meio da galera. Mesmo na cadeira de roda,
assim, graças a Deus ele sempre foi muito abençoado, ele sempre teve muitos amigos ao redor dele. Tem amigos do fundamental até hoje que vão em casa, pegam ele, levam para sair junto, né? Então, os amigos sempre foram uma base muito forte também para ele, né? Pra incluir também, né? Não distanciar e não tratar como... Tipo, futebol, ele nunca pôde jogar, mas ele ama futebol. Nossa. Mas ele participa lá. Ele entende tudo. Aí, sabe, ele era juiz. O apito, tinha o apito, a bandeirinha dele lá, ele era juiz na escola, sabe? Participava sempre. Sempre. Então, ele estava sempre incluído, né, no meio. Aí, depois foi pro ensino médio também. Aí, no ensino médio também a escola não era adaptada. Pra variar? Eu consegui uma bolsa para ele por causa do meu trabalho, né? Numa escola particular, hoje não existe. Já trabalhava com o transporte, né? Isso, hoje não existe mais o Colégio Nova Era, mas era muito famoso em Joinville, né? E daí eu consegui 50% de bolsa e os outros 50% eu fiz eu pagava com o meu serviço. Não, minto. Eu pagava metade da mensalidade e os outros 50% era o teu serviço, era o meu serviço para a escola, porque a escola sempre mandava os alunos para jogos, então eu fazia o transporte desses alunos para a escola sem cobrar. Então, na verdade, não era nem uma bolsa 50%, né? Tu pagava, mas era uma facilidade, forma, né? assim, né? Foi uma facilidade. E daí ele fez o ensino médio no Nova Era. Aí saiu do ensino médio, na época tinha muito essa coisa de cursinho para ir para faculdade, tudo, né? Pré-vestibular e tal. Mas ele não fez. E nem se hoje ainda tem esses cursinhos, né? Existe, Ele não fez, mas aí ele participou do vestibular, já passou de primeira. Passou de primeira na UDESC. Mesmo, né? E se formou lá, né? Em sistemas de informação. Até a faculdade também não era adaptada. Uma faculdade de engenharia, né? Uma faculdade de engenharia não era adaptada. Também eles tiveram que fazer todo o processo de adaptação. Biblioteca, que era em lugares que tinha que subir escadas, não tinha elevador. As rampas não eram adequadas também. Meu marido teve que ir com ele lá para os engenheiros projetar, para ele poder estudar. E foi assim até hoje. Hoje, como vereador, também eles tiveram que adaptar toda a Câmara de Vereadores para recebê-lo, né? Porque até então, eu acho que em Santa Catarina, se eu não, talvez esteja mentindo, mas eu acredito que não, ele é o único vereador cadeirante da história de Santa Catarina. E assim, o quanto é importante também ele estar hoje lá sendo porta-voz e trazendo a visão do lado dele, né? Que ele enfrenta, do que ele sofre. Porque a gente vê muito, a gente até tava falando antes, muitas votações de muitas leis e tudo mais. São pessoas que não vivem aquilo lá, que estão vivendo naquele momento. Então, tipo, o Alisson, ele, por exemplo, ele sabe o quanto os problemas de estruturas prejudicam ele a estar em alguns lugares. Sim. Né? Essa falta de acessibilidade. Então é incrível ele poder hoje ser porta-voz nisso e abre assim um horizonte que a gente às vezes, a gente que não precisa, que pra gente tá tudo bem, vai de escada. Cara, a gente não é que a gente não se preocupa com, é que pra mim, eu consigo subir a escada, então pra mim não é um problema aquilo. Mas tem pessoas que têm um problema disso e que não conseguem subir. Então a gente tem que olhar pra essas pessoas com amorosidade e não excluir elas e falar, se vira. Não, é um problema nosso. Exato, e não é só com deficiência, né? Uma mãe com uma criança num carrinho. Cheia de sacola. Porque um carrinho andando numa calçada ruim para subir um degrau, uma pessoa de idade que tem uma baixa mobilidade, né, que já demora mais para levantar a perna, dificulta tudo, né? Então, assim, é um processo que a gente que acompanha ele lá, por ele já estaria Joinville toda, né, arrumadinha, né? Mas não é assim que funciona, infelizmente, não depende só dele, porque aonde o poder público tem que fazer as calçadas, as rampas,
Ele tá lá e tá sempre orientando e ajudando a ser o mais adaptado possível, né? Uhum. Mas quando depende de um dono de um imóvel, não pode ir lá pegar o dono do imóvel pela mão e obrigá-lo a Exato. mexer na calçada dele, Exato. né? Então é isso que as pessoas não conseguem entender. Não. Como que ele vai chegar aqui na frente desse prédio, Uhum. né? Que é de um dono específico, chamar o dono e falar assim, ó, você é obrigado a quebrar toda a tua calçada e fazer ela A partir de hoje, né? Então, não é assim. Então, se eu não me engano, já foram 400 quilômetros de Aham. calçada, acredito que ele deve ter ele falado comentou, isso, aham. né? Que foi feito pelo poder público, principalmente em frente de hospitais, escolas, né? Que é o principal. E tudo que está sendo feito da forma o mais correta possível. Às vezes precisa ir lá, dar umas, Uma loqueada né? Umas Uhum. mexidas, tal, mas Mas é importante que o Alisson mostra muito isso na rede social dele. E ele mostra com transparência, assim, esses locais e as falas dele são muito importantes, assim, sobre esses temas. Ele defende muito isso. E é como você falou, realmente não é só para pessoas com PCD. Cara, são idosos, são mães e, enfim, pessoas obesas também. É para todo mundo. O problema é nosso. claro. Acaba sendo de todo mundo, né? Então a gente realmente não pode tratar com essa desigualdade e com preconceito que muitas vezes é tratado. Falando de preconceito, Mary, eu preciso te perguntar se você teve alguma situação que foi marcante, assim, de preconceito, de exclusão mesmo, que o Alisson, consequentemente você, porque é a tua cria e não tem como distanciar isso, que ele viveu, que vocês viveram assim, e tu falou, meu Deus do céu, não acredito que a gente tá vivendo isso. É um fato, assim, que foi bem marcante. Eu não vou dizer que foi realmente um preconceito, mas uma falta de informação ou de empatia da pessoa. Foi numa situação em um shopping de São Paulo, Uhum. num dos dias que fomos até lá para fazer o tratamento dele e também aproveitamos para passear. O Alisson ainda era, lá, acho que tinha uns 3, 4 anos, e ele era transportado num carrinho de bebê, porque ainda não tinha cadeira de rodas e tal. E no elevador, uma pessoa olhou assim, com todo desprezo, falando assim, nossa, mas por que uma criança tão grande ainda tá no carrinho de bebê? Eu contei até 10, né, porque me deu 10 tipo de ruim. Respirei e falei assim, moça, se ele tá aqui nesse carrinho de bebê, é porque ele não anda. E se ele andasse, pode ter certeza que ele estaria correndo por tudo, talvez até te incomodando. Então essa pessoa, na hora, assim, foi pra trás, não sabia nem o que falava, pediu desculpa, né, mas são situações, assim, bem complicadas, né, porque é importante a gente, antes de falar alguma coisa, pensar, né, porque como ele era pequeno, ele ainda não demonstrava nenhuma deformação no corpo. Claro, a pessoa não poderia imaginar que ele tinha deficiência, mas ela poderia ser um pouquinho mais tranquila, assim, né? Ou não falar, né? Ou não compete falar, a ela ficar também, né? pensando, né? Guarda pra si Exatamente. e fica quieta, Então, né? assim, até é bom para as pessoas se aterem a isso, porque não é só um cadeirante, mas às vezes até você está num consultório médico esperando ser atendida, tem uma criança que de repente é autista, que às vezes não para de chorar, às vezes não para de falar, né? Não para de correr, e daí tu fica incomodado achando que a mãe não deu educação para aquela criança, mas não é isso. Exato. É porque às vezes a criança tem algum problema e a mãe não vai ficar ali brigando o tempo todo com a criança, né? Não tem o que fazer. Quem tem crianças autistas em casa sabe a dificuldade que é também, né? Eu, como transportadora escolar, eu já transportei também, transporto vários autistas. E cada um
é de uma forma, um não fala, outro é agitado, outro, sei lá, eu não sou a melhor pessoa pra falar porque eu não tenho esse Mas cada um tem entendimento, o seu mas jeitinho, né? cada um tem o seu jeitinho. Outros são autistas, mas são inteligentíssimos. Inteligentíssimos. Nossa, eu já tive um menino, ele era autista, mas, cara, como assim ele é autista? Ele é muito inteligente. Hiperfoco, muito, né? Hiperfoco, assim. Meu, é super carinhoso, sabe? Então, assim, tem vários graus que não é bom as pessoas terem algum preconceito, porque pra mãe, pra família é bem difícil, né? E eu acho que realmente, assim, se cada um cuidasse da sua própria vida, aquela frase que a gente fala, às vezes, quando vai xingar pra alguém, mas falando de uma forma bem de boa mesmo, cara, se a gente cuidar da nossa própria vida, que a gente vive, do que tá dentro do nosso alcance, e não julgar o outro, não achar, ou colocar bedelho, porque existe muito essa questão, assim, de que, tipo, ninguém, principalmente essa de criança, assim, correndo, gritando, não sei o quê, e às vezes tu fala, meu Deus, ninguém vai falar, será que a mãe não enxerga que a criança tá fazendo aquilo lá? Cara, com certeza a mãe enxerga, a mãe vive aquilo o dia inteiro. Você tá vivendo os seus 10 minutinhos que você tá tendo ali a experiência, mas ela vive o dia inteiro. Então, é difícil pra caramba também pra uma mãe receber esses olhares ali pras crianças, e muitas vezes você se sente culpada pela criança estar passando por aquilo também, porque você não quer expor o teu filho a alguma situação desagradável, ou que ele se sinta mais desagradável ainda, principalmente se tratando de um autista que reage de formas diferentes, né? Tem autista que não gosta de toque, tem autista que não gosta do som alto, Barulho. luz, não gosta de... Enfim, são N diagnósticos. Eu também não tenho propriedade para falar com isso. Mas eu sou mãe de uma criança que é 100% saudável hoje, que não tem nada, não tem nenhum diagnóstico. E eu sei que quando ela tá brincando no seu dia mais normal, mais alegre, existem já esses olhares e tipo assim, ai, manda essa criança ficar quieta, sabe? Imagina quando tem algum diagnóstico, o que essa família deve enfrentar, né? E é muito difícil. A gente precisa cuidar um pouquinho mais da nossa vida e ter um pouquinho mais de empatia realmente com as outras pessoas. E cada um tá vivendo a sua vida da forma como tem as possibilidades e as oportunidades também, né? Falando ainda sobre essa questão de preconceito, e sim, foi um preconceito, tá, Mary? Isso que aconteceu. Na verdade, se tu parar pra pensar, assim, foi um sem noção da parte dela, mas foi também cara, o que tem a ver? Ela querer se meter dentro do carrinho que nem é ela que tá transportando. Então, acaba sendo, assim, a pessoa quer meter ali um bedelho que não é da competência dela, sabe? Mas, sobre a parte, assim, da inclusão, o que você acredita, assim, que falta de acessibilidade de inclusão, assim, tanto por exemplo, pro Alisson, né, pra ele ter uma qualidade de vida, e o que tu poderia dizer que, assim, pra quem tá acompanhando a gente, que tem algum filho que tem PCD, que tem algum diagnóstico, enfim, que falta essa acessibilidade pra inclusão dessas pessoas na sociedade, para que elas possam ter mais qualidade de vida, qualidade de tempo, assim. Como é que é quando vocês vão no shopping, por exemplo? É tranquilo? Vocês conseguem frequentar? O shopping até eu acredito que é tranquilo, porque todos os shoppings têm elevador, né? Todos os shoppings têm um banheiro adaptado. Né? Mas os restaurantes, que é o maior problema. Restaurantes e lojas. Porque para você entrar numa loja, normalmente tem um degrau. Sim. Acho que 99% das lojas tem um degrau. Nos restaurantes, a mesma coisa, sempre tem um degrau. Se tivesse uma rampa, já ajudava. Outra situação também é a questão das mesas. Porque as mesas são todas um padrão. Não existe nenhum dono de restaurante que pensa assim, não, eu vou chamar um cadeirante ou mais de um, porque cada caso é um caso. Tem cadeiras de adulto, tem cadeiras de criança,
Para ver o que eu poderia, de repente eu ter uma mesa lá, de repente até num cantinho para quando chegar uma pessoa com uma necessidade especial, se essa mesa não ficaria mais adequada para essa pessoa, né? Porque várias situações, muitas situações, nós entramos em restaurantes e não existe nenhuma mesa que a cadeira dele entre, porque sempre tem aquela barreira embaixo, que é meio que uma saia, né? Onde que aqui é a mesa, que é aquela saia da mesa, e essa sainha ali não deixa a cadeira entrar. Somente a dele, que tem o joystick, que é uma cadeira motorizada, né? O joystick pega ali, a cadeira não entra. De barzinhos, né? Aquelas mesas de barzinho que são dobráveis. Também Embaixo. não dá para ele. Aquelas mesas plásticas, ele até entra, mas ela é muito baixa. Daí ele também não fica bom para ele. Sim. Até meu marido vive fazendo adaptações na cadeira dele, né? Meu marido agora pegou e adaptou uma mesinha na cadeira dele. Não sei se ele veio aqui com essa mesinha. Trouxe, Aí ali ele tem que assinar alguma coisa, coloca o copo dele e tal. Ela tira e coloca, né? Mas no restaurante tem que usar a mesa do restaurante, né? Então, assim, seria muito importante que tivesse essa empatia, né? Por parte dos donos de restaurante. Que fosse talvez até uma necessidade, né? Uma obrigatoriedade, assim. Assim como banheiros acessíveis, né? Para você ter um comércio que você tem que ter, para você conseguir o teu alvará, você precisa ter um banheiro adaptado, locais para entrar, enfim, rampas, né? E realmente eu não consigo entender muito, tá, Rose? Vamos parar pra pensar. Aqui dentro dessa sala, assim, eu já tive uma sala de atendimento. Para eu conseguir o alvará, para eu fazer atendimento, para eu receber os meus clientes, no alvará eu precisava, e era feito realmente a fiscalização, que o meu banheiro tivesse espaço para entrar um cadeirante, então não poderia ser um banheiro tamanho normal, tinha que já ser um banheiro maior, tinha que ter as barras e rampa para entrar, tanto na sala, na porta de entrada, quanto na do banheiro. Para eu conseguir o meu alvará. Na minha sala de atendimento tinha tudo isso, tava tudo certo. Se para eu fazer atendimento ao público, né, eu trabalhava com um procedimento estético, eu precisava disso, como que esses restaurantes conseguem mesmo assim um alvará, mesmo não tendo essas acessibilidades? Também não sei te responder isso, porque até onde eu sei, novas construções é obrigado que tenha, são né? obrigadas. Agora, as construções antigas, eles teriam que ter um tempo para se adaptar. Mas eu não sei se por parte da fiscalização não é fiscalizado, porque daí, no caso, teriam que ser os fiscais Com da certeza. prefeitura, dos órgãos públicos. E por que não é exigido? Também não sei. Até onde eu sei, os banheiros, eles já são obrigados. Que é o mais tranquilo também deles arrumarem, né? Mas a questão de rampa, assim, alguns que a gente vai tem, né? Mais famosos, verdade? Mas ainda tem muitos barzinhos, hotéis, pra ficar em hotel. O hotel diz que tem um quarto adaptado, mas não é adaptado. Assim, existem vários tipos de necessidades especiais, né? Exato. No caso do Alisson, um hotel, ele não precisa ter um banheiro adaptado, ele precisa ter um banheiro que tenha espaço. A cadeira. Para o pai ou para o acompanhante dele poder ajudá-lo na hora de fazer as necessidades, tomar banho e tal. Então eles acham que ser adaptado é só colocar uma barra, né? Que tá tudo certo. Não é, tem a questão do boxe, tem a questão do espaço, a entrada, como a entrar dentro do banheiro, né? O próprio restaurante do pés teria que terem mesas que fossem adequadas.
E acho Várias que a gente ainda tá situações. no processo, né? E começar a falar sobre isso já é bom. Já é bom, assim, pra gente trazer à tona que, cara, precisa ser pensado nisso também. E precisa ser colocado em prática isso também. Porque eu, como comerciante, eu teria essa preocupação. Falando muito bem a verdade, partiria de mim, assim, essa preocupação de acesso, de receber essas pessoas, e que não fosse um problema, né? E falando da mesa, recentemente agora no início do mês, eu fui no aniversário de criança. E tinha uma criança que estava numa cadeira de rodas lá. Não, tinha um monte de brinquedo, toda aquela coisa arada que a gente já sabe que a criança não vai poder brincar, mas tinham outros brinquedos lá de mesa e tal que a criança brincava, mas a mesa era um problema. Pra a criança sentar e poder sentar, ficar ali normal, na roda com todo mundo, comendo. Então, eu teve que ficar meio que de ladinho, mas daí via que ficava desconfortável. Então, cara, pensando nisso, meu, é um aniversário de criança. Você sabendo que você vai receber um convidado que vai precisar de alguma adaptação, precisaria ter essa preocupação também de uma mesa que fosse adaptável. Não precisa ter todas as mesas, mas que tenha uma mesa, assim como muitos restaurantes têm cadeirinha de criança, Isso. né? É algo que tem lá, porque se precisar já tá lá para usar. Então que tenha uma mesa que possa ser adaptada para também as pessoas que usam a cadeira de roda consigam encaixar ali e viver normal, né? Tem um restaurante em Joinville que o Alisson vai muito, não sei se posso falar nome. Pode. O Angélicos, ele é maravilhoso, né? Ele gosta muito do Alisson, vai muito lá. Ele já tem uma mesa lá que, quando o Alisson chega, ó, É Alisson, dele? ela é a tua mesa. Ele já sabe que aquela mesa dá certinho pro Alisson. E acaba virando quase que um ponto fixo, né? Quando Isso. vocês querem ir, você já sabe aonde ir. Exatamente, porque o Alisson sempre tem uma máxima que ele fala, né? Aonde a minha cadeira não entra, a minha carteira também não entra. Questão das lojas também, né? É muito difícil. Ele quer comprar uma roupa, é difícil de ele provar uma roupa numa loja. Tem como. Se o dono da loja não deixar ele levar a roupa para casa para provar, ele... então eu vou embora. Não tem como comprar. Não tenho como comprar, não sei se vai me servir, porque eu não tenho aonde provar. Então, de repente, assim, tem lojas pequenas e não teria esse espaço, mas uma loja grande, tipo uma essas lojas, departamento que são grandes, né? Ter um provador exclusivamente para um cadeirante, um deficiente, de repente até com uma poder ficar um pouco mais confortável para provar, porque no caso do Alisson, só ele deitado numa cama para pôr a calça dele. Acredito que a maioria dos cadeirantes também, né? Porque sentado numa cadeira, né? Vai pôr uma calça com... Não é pensado, né? Não. Na verdade, não é nem levantado em tese esse tipo de informação, assim. Como o Alisson já é muito conhecido, alguns lojistas mandam roupa para ele ficar em casa. Deu certo, deu, não deu. Devolve, né? Tá tudo bem, já tem um relacionamento, né? A gente não tem que pensar só nele, tem que pensar num todo, né? Todos os outros que não vão ter a visibilidade que o Alisson tem, as possibilidades de comunicação que hoje o Alisson tem, né? Então, que bom que hoje o Alisson, ele consegue ter todos esses benefícios, digamos assim, mas quantas outras pessoas não têm o básico? Não consegue, né? E estão me mostrando lá, eu vou dar uma ignorada agora que eu tenho mais coisa aqui. Rosi, como é que quando tu começou a empreender, que tu saiu lá do CLT, voltando um pouquinho, saiu da Embraco, tu saiu e tu voltou depois, né? Pra daí também, depois do diagnóstico, né? Que tu voltou, tu decidiu sair pra cuidar mais, pra se dedicar mais também, porque era algo novo pra vocês, algo novo que a família de vocês estava enfrentando com o diagnóstico do Alisson. Quando você decidiu empreender em 97, ele já tinha o quê? Quase 10 anos, né?
8 anos. É que ele vai fazer 37 agora, né? 8 para 9. E como é que foi, assim, pra você? Porque muito provavelmente, eu não sei se as pessoas te colocavam numa caixinha, assim, de tipo, agora a Mary é isso, ela vai cuidar do Alisson e é isso. E já é um trabalho pra ela, assim, sabe? Mas como você mesmo disse, cara, eu não queria ficar, né? Não cuidar do Alisson, pelo amor de Deus. Tu cuida dele, tu é mãe, né? Enquanto tu puder, tu sempre vai cuidar dele, vai estar junto, né? Mas tu queria ter a tua liberdade financeira, a tua liberdade de tempo e tu buscar algo também que fazesse teu coração pulsar mais. E a sociedade, ela impõe também esses limites. Aconteceu contigo, com a tua família, com teus amigos próximos, enfim, de tipo, ai, Mary, pra que trabalhar? Muito. Aconteceu muito. Parentes próximos, assim. Gente, que necessidade que tem da Mary trabalhar. A família do meu marido chamava ele de Lelo, né? Vilmar Júlio. Aí o Lelo ganha bem. Ele é mecânico na Embraco, né? Na época, mecânico na Embraco ganhava bem. Hoje não sei mais, mas na época ganhava bem. Não precisa, né? Fica em casa, cuidando do menino. Que necessidade que tem disso, né? Eu sempre falei, não. Eu vou continuar cuidando do Alisson. Sim. Mas eu quero cuidar da minha vida também. Porque ele é a minha vida, mas eu também tenho que cuidar da minha vida. E nunca deixei de cuidar porque eu estava trabalhando. Principalmente porque eu acho que uma mulher, quando fica muito dentro de casa, ela se bitola no mundinho dela. Ela se anula, porque ela não fica inteirada do que está acontecendo no mundo lá fora, né? E eu não queria isso para mim. Aí apareceu a oportunidade do transporte escolar, que foi o que eu mais me reconheci, tanto é que estou hoje. Mas aí o Alisson, sempre tive alguém para cuidar dele. Ele e do outro meu filho, porque eu comecei, meu outro filho tinha 6 meses de idade. Aí tinha uma babá, a época foi uma vizinha, outra época foi filha, outra época foi minha mãe, vó maravilhosa, né? E foi assim até eles começarem a ir para escola, que daí depois o meu mais novo também foi para a escola, daí os dois iam junto. Aquele ônibus eficiente que pega os cadeirantes em casa. O Alisson foi o pioneiro. Ele que fez o primeiro teste naquele ônibus eficiente. Olha só. Estávamos em casa ainda. Daí o Alisson ia para a escola, era eu, meu marido, que levávamos ele para a escola. Aí apareceu a oportunidade desse ônibus aí ele começou a usar. E o meu pequeno, aí eu coloquei na mesma escola que o Alisson, que daí o Alisson já estava no ensino médio. E aí o meu pequeno ia com o Alisson. Então, tipo assim, o Leonardo sempre teve meio que aquela responsabilidade de cuidar do irmão, né? Mas até eles estarem em casa, aí eu sempre tinha alguém cuidando até eu voltar ou até o meu marido voltar, né? Sempre teve uma rede de apoio e alguém também que pudesse te dar essa liberdade de você voltar a si mesma, né? Porque é muito necessário o que você falou, assim, a mulher, quando ela fica muito dentro de casa, eu acho que ela vive a vida de todo mundo, menos a dela. Sim. Porque além de cuidar a casa, ela tem que cuidar do filho, do outro filho, do marido, da comida disso, da comida do cachorro, do papagaio, não sei o quê, não sei o quê. E ela... Eu continuo, né? Eu continuo cuidando de tudo isso. Mas agora tu sai pra espairecer. Sempre continuei cuidando de tudo isso, mas também trabalhando fora. Exato. Foi onde eu me achei no transporte escolar, porque ele me dá essa liberdade. Ao mesmo tempo que é um compromisso gigante, que eu não posso faltar nunca, mas eu tenho a liberdade de ter aquelas horas, enquanto as crianças estão na escola, eu estou em casa cuidando da casa, do marido, dos filhos. E de você. E de mim também, né? Academia, médico, dentista.
E agora tu olha pra ti como um ser humano também, não só como aquele servir, aquela mão de obra, né? Porque às vezes existe. Então, e existe mesmo. A mulher, quando tá em casa, ela fica muito habitolada e ela não consegue olhar pra si própria. E, Mary, se fosse pra gente resumir e dar um conselho pra alguma mãe que tá passando por isso, ou alguém que é da rede de apoio de alguém que passa por tudo isso que você já passou, assim, sabe? Pra buscar inclusão, pra buscar lutar contra esses preconceitos, assim, passando por esses desafios parecidos que você passou. Conselho que tu daria pra essa. Eu posso dizer para essa mãe, para esse pai, para essa tia, para essa irmã, irmão, os familiares próximos, assim, que aos familiares que deu todo o apoio possível para essa família, né, que tem uma criança com algum tipo de deficiência, e para essa mãe nunca desistir, porque sempre vai ter uma pedra no caminho do teu filho, da tua filha. Mas a gente, com o amor que a gente tem por esses filhos, a gente sempre vai achar uma forma de tirar essa pedra do caminho deles e nunca vai deixar ninguém falar para eles assim que eles não são capazes e que você não é capaz também de cuidar da tua vida e cuidar da vida do teu filho ao mesmo tempo. Porque nós mulheres somos muito poderosas. A gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Os homens também são maravilhosos, mas a gente sabe que eles não conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eles têm aquele foco e quando eles estão lendo, quando eles estão no trabalho deles, é o trabalho deles, mas se alguém conversar com eles, já desfocou, né? Eu acredito que a maioria dos homens deve ser assim, isso é científico, né? Sim. Não tô falando mal, mas é científico. Então, assim, não desistam nunca, não desistam mesmo. Lutem muito pelos seus filhos e que lá na frente, se eles forem pequenininhos, você vai ver que vai valer a pena. A minha vida, a vida do meu marido, a vida do Alisson tá aí para dar esse exemplo de que ele chegou aonde ele quis chegar com o nosso apoio e o apoio da família. Então, e acredito que ele vai chegar muito mais longe ainda. Com certeza. E é isso mesmo, Mary, assim, que bonito. E também eu queria te perguntar se no teu empreender ainda tem como alguém te contratar. Eu quero contratar a tia Rose pra ir lá buscar o meu filho, levar na escola. Ainda tem vaga? Como é que é? Tenho vaga sim. Posso falar os bairros? Pode, por favor. Eu pego crianças dos bairros Boa Vista, Comasa, Iririú, Jardim Iririú e Saguaçu e levo para as escolas Adventista do Saguaçu, Bom Jesus e Avelino Marcante Extensão e Gustavo Augusto Gonzaga e alguns 6 próximos. Tenho vaga, tô aí, só me chamar lá no telefone, no meu Instagram. Qual que seria o Instagram para o pessoal te conhecer? Rosemary Nunes Júlio. Perfeito. E eles já conseguem falar contigo, tem o teu número de telefone lá, que eles conseguem localizar? Acho que não. Nós te mandando uma mensagem. Isso, pode mandar mensagem ou quiserem me procurar também pela associação. O nome de todos os condutores está no site da prefeitura também. Precisar de transporte pode tanto ir no site da CETEG, que é a Associação dos Condutores e Transportadores Escolares de Joinville. Eu estou lá, sou associada há 27 anos. Sou autorizatária, totalmente legalizada pela prefeitura, também há 7 anos. Tenho meu número lá, todo o roteiro que eu faço, podem me procurar, estou à disposição. E se eu não puder atendê-los, eu vou indicar alguém que possa, porque às vezes não está na minha rota, né, mas eu conheço muita gente que posso indicar. Perfeito, Rose. Obrigada mesmo por ter aceito o convite, por ter dado esse espaço pra gente falar sobre a tua vida, sobre os teus desafios, sobre as tuas inseguranças e tudo que você e tua família passaram também.
Foi uma honra ter recebido você aqui. Antes da gente encerrar, deixa eu agradecer mais uma vez só ao nosso patrocinador também, agradecer primeiro a Una Produções, que está produzindo esse episódio e auxiliando todo no processo audiovisual para que agora vocês vejam esse episódio pronto. Agradecer a Melanina Store, que é o nosso patrocinador oficial do Pato da Leste. Tá subindo o QR Code para você usar o nosso cupom de desconto. Vai lá no site da Melanina, você que trabalha com extensão de cílios, micropigmentação, design de sobrancelha, usa o cupom PATODALESTE, você ganha 10% em desconto. E já se inscreve no nosso canal também, tá? @PATODALESTE no nosso Instagram ali para seguir a gente, acompanhar todos os bastidores, acompanhar as fotos, acompanhar os cortes e seguir a gente, se inscrever no canal do nosso YouTube, também comentar, curtir, compartilhar, ativar a notificação e tudo que tem direito também. Rosi, mais uma vez, obrigada mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi um prazer imenso ter recebido você aqui e ter apresentado você um pouquinho para nossa audiência também, tá? Eu que agradeço, obrigada a você também. Espero que tenham gostado. Com certeza, foi muito enriquecedor pra gente. Obrigada à produção também, né? Obrigada a todo mundo que tá aí auxiliando para que esse episódio esteja acontecendo. E até o próximo. Então, beijo! Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá, cavando com estilo haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. De risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro. Toda a extensão vira arte. Tá na mão, a gente bate. Tá toda laje no ar. Palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar.